Fala pessoal do canal, tudo bem? Hoje, em mais uma entrevista, temos a honra de receber o Bruno, treinador de futebol e futsal, integrante da página Análise Vasco e tem a licença C da CBF Academy. Bruno, é um prazer ter você aqui e de início eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua vida acadêmica e pessoal. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui também. Vou falar sobre futebol, né? Minha carreira, fui formado em educação física, né? Pela Universidade Federal do Espírito Santo. Sempre gostei muito de futebol e a partir do momento que eu tive que escolher, né, uma vida acadêmica, eu pensei em fazer educação física realmente para lidar com esporte e com futebol, né? Poderia até dentro do curso. Eu fui para os jogos coletivos, né? Eu gosto muito de basquete, de futebol. E se correlaciona a partir do que você vai aprendendo, mas eu sempre tive o sonho de trabalhar com futebol. E aí, a partir disso, a partir do que eu formei, em 2019, eu fui chamado para ser preparador físico de uma equipe profissional do Espírito Santo, desculpa, e assumi de imediato, né, até para uma certa experiência, fiquei lá em 2 competições, e aí, a partir da metade de 2020, iniciou-se as conversas para que eu pudesse ter uma escola de futebol junto aos professores Thiago Antunes e Leonardo Pasolini. E a gente agora tem uma escola de futebol aqui na Serra, né? Então, uma cidade ao lado Sim. da capital do Espírito Santo. A gente já atende hoje 200 alunos, né? Meio pandemia, paralisações, a gente ainda conseguiu fazer essa quantidade de alunos. E a nossa meta é formação mesmo, né? A gente trabalha com a formação, desde a futsal até o futebol de 5 a 17 anos, né? Respeitando as fases da criança, do adolescente e do que a gente pode fazer, e respeitando e também incentivando a criatividade e o ambiente de treino para que essas crianças possam se desenvolver. Então, minha trajetória é curta, porque ainda sou novo, tenho muito a aprender, mas é basicamente isso. Bem legal, Bruno. Você é treinador de futebol e futsal, certo? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as semelhanças do esporte e por que eles são tão coligados praticamente. Porque, né, o jogo de futebol, por mais que ele é 11 para 11 o tempo todo, o jogo em si, né, é resolvido no pequeno espaço, né, no micro espaço. Por isso que a gente às vezes tem tantos jogos reduzidos. E tem que ter jogos maiores, sem dúvidas, porque o jogo realmente é reduzido na fração do campo, né, no campo todo, né. E aí, o futsal ajuda, né, nessas questões ofensivas e defensivas, porque o jogador sempre está perto do centro do jogo, certo? E se ele está perto do centro do jogo, obviamente ele vai fazer mais ações, né? E aí ele fazendo isso no futsal, com a idade de aprendizagem ali, né? E com liberdade também, né? Também que não adianta você, numa escola de futebol, querer padronizar de uma forma que o jogador no caso não, né? Que ele é uma criança ainda, um adolescente, né? Não tem liberdade, né? Então, assim, as referências, essa ligação entre futebol e futsal, é que o futsal, ele, o jogador, o atleta, o adolescente, ele está sempre próximo do centro do jogo e acaba desenvolvendo mais rápido todas as capacidades de princípios táticos de defesa e ataque. E quando ele vai para o campo, né, ele tem que cobrir uma área maior, obviamente, mas o jogo se decide no centro do jogo, né, onde a bola está e na pequena fração do campo. Então, assim, a ligação é bem essa mesmo, né? Desenvolvimento das capacidades técnicas e táticas, porque no futsal sempre está próximo do centro do jogo, pelo tamanho da quadra, né? E isso ajuda bastante depois, quando se passa para o campo. E tem uma boa transição também, que é importante. É bem legal, Bruno. Ainda em cima dessa pergunta do futsal, a metade dos craques brasileiros foi revelado no salão. A gente começar a citar aqui não vai acabar nunca. Mas um fator chama atenção. Se eu não me engano, com a exceção do Corinthians, os chamados grandes futebol brasileiro não tem equipe de futsal. O quanto isso é prejudicial? Na base, tá falando? Tanto básico quanto profissional mesmo. Tá. Então, como eu disse, o futsal, ele agrega bastante, é importante, né? Eu acho que na formação, entre aspas, ideal de um clube de futebol, tem que ter o futsal, porque até que foi dessa relação de estar perto do centro do jogo, de o aluno realizar a técnica junto com pensar o jogo, do espaço, da leitura do espaço, saber a hora de dar um passe, saber a hora de driblar, né? E é prejudicial porque acaba perdendo uma parte importante da formação, tá? Principalmente ali até os 12 anos, né?
O ideal é o aluno ter uma porcentagem maior de tempo no futsal, né, e menor no futebol. Tanto que lá na escola de futebol futsal, a gente tem, até os 9 anos, por exemplo, a gente não tem futebol, é só futsal. Não tem como o pai escrever no futebol, porque a gente tem que o pai, não tem sentido botar antes dos 9 anos o aluno no campo de futebol, sendo que ele vem aqui para se divertir e estar perto da bola, até ele entender que tem esses processos. 9 anos não é o ideal ainda, até 9 anos. Então, assim, é prejudicial porque é uma fase de aprendizagem, sabe? E quando você perde a fase de aprendizagem, acaba acarretando o futuro ser prejudicado, porque isso aí não volta, não tem como. Eu não consigo ter o mesmo nível de aprendizagem que eu tinha até os 12, 13 anos, que a gente pega muito rápido as coisas, questão cognitiva, questão de estar em desenvolvimento, né? Então, assim, até a gente tem muito cuidado lá, porque qualquer erro, entre aspas, né? Qualquer tipo de um ambiente ruim que a gente cria, não tem como voltar atrás. Né? Essa fase é muito rápida, as crianças evoluem muito rápido, e aí, adolescentes também. Então, eu acho que não ter o futsal prejudica bastante por ter a perda do desenvolvimento mesmo, por abranger com mais, como é que eu posso dizer, o atleta, quando chegar a uma idade avançada, ter uma bagagem maior e ter uma experiência em um ambiente que é muito rico. Entrando um pouco aqui na parte das análises, que a gente vai introduzindo um pouco esse tema, gostaria que você falasse um pouco sobre o que é entrelinhas e amplitude. E qual jogador no Brasil e na Europa executa melhor? Entre linhas e amplitude? Então, né? Entre linhas é o espaço ali, né? É meio óbvio, mas é o espaço entre as linhas mesmo. E é o espaço mais importante, né? Porque a gente treina para a bola entrar na entre linhas, porque se a bola entra na entre linhas, você já cortou uma linha, em tese. Se a bola entrou ali, você cortou uma linha. E a partir daí, você já progrediu no campo, né? Então a gente sempre trabalha nos treinamentos para o jogador achar o espaço para entrar na entre linhas, para entrar por dentro, que a gente chama por dentro, acaba sendo entre linhas, né? E a amplitude, a gente, né, é aquele jogador que abre o campo, mas a amplitude às vezes não precisa ser. A gente fala em abrir o campo, a gente às vezes imagina a amplitude só como o cara grudar na lateral. Né? Depende, se a bola está aqui de um lado, não precisa estar na outra lateral. Né? Eu gosto que abre o campo, mas se a bola está de um lado, por exemplo, quando está fechando na área, a amplitude, o cara tem que entrar na área. Né? Por mais que ele esteja dando amplitude, ele tem que estar entrando na área. Ele ou ela também. Porque aqui a gente também tem futebol feminino na nossa escola de futebol. E assim, eu acompanho, né? Acho que você viu lá pelas minhas postagens, acompanho bastante o Chelsea, né? E assim, o cara faz bastante, que faz bem essa questão de jogar entre linhas ali, atualmente, que eu estou gostando bastante de ver, né? Que vem buscar a bola às vezes, né? Se posiciona para receber ali entre linhas, é o próprio Malte do Chelsea. Assim, mas assim, não é nem questão de ser melhor, não, é porque eu acompanho mais, entendeu? Né, acompanho mais, né? E amplitude, cara, que faz melhor ou que faz bem, sim. Tipo, são muitos jogadores que fazem esse movimento. Então, assim, para falar o melhor, ou faz bem. Mas assim, eu gosto bastante de jogador que quando joga, né, por ali, tendo que jogar por fora, ele não acho melhor nisso, mas como eu disse, eu acompanho mais, que eu gosto bastante quando o Aspilicueta joga de ala, por exemplo, entendeu? Que sabe ler os espaços, é mais que só dar amplitude, entendeu? Ele sabe a hora de ir por fora, por dentro, a hora de abrir mais. Então, assim, basicamente são esses jogadores que são os que eu acompanho mais, assim, é o que eu falo, né? Para finalizar, eu consigo analisar o comportamento dentro de um jogo, algo que chama atenção, mas o todo, eu preciso ver muita coisa, muitas vezes. Então, eu gosto de falar sobre os times que eu acompanho mais, né? Logicamente que às vezes a gente pega um trabalho ou outro, a gente pega o time que começa a ver, né? Aí isso a gente vê no dia a dia mesmo, tá? Então, assim, amplitude, né? Como eu disse, questão de abrir o campo mesmo, mas nem sempre o cara tem que estar grudado na linha lá. E entre linhas é aquele espaço que a gente procura sempre. A gente tem que estar no treinamento de organização ofensiva, a gente tem que achar uma brecha ali para entrar a bola que a gente chama por dentro, né? Que é o local mais perigoso do jogo, por dentro é o local mais perigoso. Por isso que a maioria das equipes joga
os times para fora, porque fazer um gol do lado é mais difícil que por dentro. Tranquilo. Ainda em relação ao Chelsea, você dá um exemplo do Vinícius Júnior que aconteceu no jogo contra o jogo entre Real Madrid e Chelsea, que ele foi deslocado para atuar na direita, enquanto o Hazard, que retornava de lesão, foi para a esquerda. É nítido que o brasileiro tem uma dificuldade. E é claro que todo analista ou pessoa que estuda futebol é um engenheiro de obra pronta. Então a gente está aqui sendo um deles. O quanto o Zidane prejudicou o Vinícius fazendo isso? Até depois da partida, ele cita que justamente a dificuldade está no setor direito e também a falta de treinamento. Se você falasse um pouco sobre essa mudança e o quanto é prejudicial para ele. Então, como eu disse lá, né, a mudança às vezes, né, eu também tinha esse pensamento há um tempo atrás, quando, né, não é apenas um torcedor ali, que a gente tem essa ideia de que, como se fosse videogame, muda o cara de lá para cá, né, muda de atacante de ponta direita para lateral direita, uma simples mudança, só vai ser um deslocamento dentro do campo, né, mas aí, como até eu coloquei, que não, né, porque eu até usei uma frase, questão do livro do Julian Tobá, que ele fala, né, que a equipe é mais do que a soma de todas as partes, se ela for bem organizada, entendeu? Porque essas interações potencializam os jogadores, né? Então, é mais do que você pegar jogador, a qualidade desse. Você fazer com que eles joguem juntos, essas interações de algo positivo, eles vão ser a mais do que às vezes eles, né? Se você for separar a característica de um por um. E se isso for feito não acontecer, ok, vai ser neutro. E se for desorganizado, o jogador e a equipe fica abaixo do que a soma de suas partes. Ou seja, prejudica o jogador, né? E prejudica a equipe ao redor também. Porque imagina, se o jogador não está acostumado, não tem a interação ali com todo, o zagueiro vai ter que ficar atento, o meia para cobrir, o ponta na hora de descer também. Ele estava jogando de ala ali, no caso, né? Então, assim, eu acho que é prejudicial por conta disso, entende? Porque acaba que, além do aspecto individual, atrapalha as interações e a equipe não consegue potencializar todos os jogadores, sabe? Se a equipe tem um nível de organização em algum setor, isso acaba afetando todo, porque vai virando um efeito cascata, entende? Essa pergunta eu tirei do seu Instagram, do seu Twitter que eu estava vendo. Achei bem bacana. Você fala assim: 3-4-3 é vida. Gostaria que você explicasse o porquê. Não, é porque, assim, explicando, né? Eu gosto muito do 4-3 porque desde que o Conte foi no Chelsea lá e conseguiu jogar dessa forma, eu achei uma forma muito boa de se jogar, né? E assim, eu falo 3-4-3 da vida como mais como uma provocação do que como, é o certo a ser feito. Não, tanto que eu gosto de equipes, eu até gosto do Mourinho, gosto do Guardiola, gosto do Klopp, que não jogam assim. Tem até saído em três às vezes, na organização ofensiva, mas não jogam com três zagueiros em si, sabe? Mas assim, eu boto isso como provocação por conta de uma forma que eu gosto de jogar, porque eu vejo como ofensivo 3-4-3, e a provocação realmente é essa, porque as pessoas assim, né, a grande parte acham que 3-4-3 é uma forma defensiva, que 3-4-3 é para a equipe não tomar gol, e que vem só a linha de 5 quando tá defendendo, né? Ninguém vê o 3-2-5, os 5 atacantes quando tá atacando, entendeu? Então, assim, é mais uma provocação mesmo. E um modo de jogar que eu gosto, porque eu acho que os três atacantes por dentro, principalmente quando jogo 3-4-3, três atacantes por dentro, sim, eu gosto bastante de atacante perto do gol. A função do atacante, como eu coloco lá, tem outras funções, ok, mas a parte principal do atacante é fazer gol, né? Se ele puder fazer todas as outras coisas e ainda fazer gol, excelente. Então, assim, eu gosto por esses três atacantes estarem perto do gol, tá? Eu gosto porque dá para jogar com dois meias, que não tem essa questão tem aquele meio que tem marcação. Não. Você vê equipes aí, os 4-3 jogando com meias, o próprio Chelsea joga com o Jorginho e Kanté por dentro. Então, assim, Kanté marca, ok, mas não é aquele cara que você fala, olha, o Kanté só sabe marcar, entende? Tanto que, né, no último jogo a gente viu a qualidade dele de subir pressão e receber a bola entre linhas, a gente acabou de falar entre linhas. O primeiro gol do Chelsea saiu assim, ele observou o espaço, entrou ali, recebeu, virou.
Então eu gosto do 3-4-3 por isso. E também por privilegiar zagueiros técnicos, né? Porque se você joga 3-4-3, você vai ter que ter um jogador com boa saída também, né? Porque ou fazer com que você tenha no elenco com os treinamentos melhorem a sua saída. Porque assim, precisa usar bastante o pé do zagueiro mesmo. Então eu gosto porque é disso. Acho que potencializa todos os setores do campo, sabe? E também a provocação da galera que não gosta. Bem legal, Bruno. Essa pergunta é um pouco longa, mas começar com a citação. O Antônio Conte é um treinador que vai te dar 15 a 20 pontos no campeonato. Essa é uma citação do ex-jogador italiano Cassano. O Conte venceu o campeonato italiano com a Juventus, o inglês com o Chelsea, e vale lembrar que ele levou o torneio na primeira temporada do Guardiola. Então, junto com o Klopp, eles foram os únicos que venceram o Guardiola os pontos corridos na Inglaterra. E agora ele faturou novamente o italiano, dessa vez com o Inter de Milão. Eu gostaria que você falasse sobre o Conte e por que ele chama tanta sua atenção no quesito do gosto. Você acabou de falar anteriormente. Então, eu acho que eu gosto do Conte porque ele, né, é um treinador que joga no 3-4-3, que eu gosto bastante, e para mais que isso, ele consegue potencializar as peças que ele tem. Eu acho que isso a principal característica do Conte é que eu mais gosto, sabe? No Chelsea, por exemplo, ele foi campeão inglês com peças que já estavam jogadas para escanteio, entendeu? Então, assim, ele consegue, aquilo que eu acabei de falar do Vinícius Júnior, ele consegue fazer que a equipe seja mais que a soma das suas partes. Ele consegue fazer jogadores que individualmente baixa ou que não agregam tanto ao time, mas com as interações do coletivo, aqueles jogadores conseguem ser potencializados. Então, isso é algo que eu gosto bastante no Conte, tá? Equipes que sempre competem também é outra característica, independente do grau de dificuldade do jogo, e que ele acaba também fazendo. A equipe do Conte consegue jogar em bloco baixo, consegue jogar em bloco alto, consegue jogar em contra-ataque, consegue jogar com a posse. Ele muda isso de varia de acordo com o jogo. Uma crítica a ele, às vezes, é que um jogo ou outro dá para ele jogar da forma, às vezes no Chelsea, né? Por ser início de trabalho também, normal. Em alguns jogos, ele até poderia se jogar um pouquinho mais para frente em alguns jogos, mas acabou que deu certo, tanto que venceu o Guardiola da forma que foi. Por mais de ser a primeira temporada do City, aquele 3-1 lá no Etihad foi um jogo marcante desse ano do Chelsea. Então eu gosto do Conte basicamente por isso, para ele potencializar os jogadores que ele tem, né? E, e saber, para mim, o que eu gosto mais de treinadores é isso, que é saber jogar de várias formas, sabe? Saber jogar pro ponto, saber jogar em bloco baixo, porque eu acho que o time bem treinado, ele tem que saber jogar de todas as formas, ele tem que ter seu modelo, sabe? Tem que ter sua forma de jogar assim, acima do adversário, né? Não depender do adversário para jogar, mas tem que saber se comportar de várias formas, né? Acho que um time bem treinado consegue fazer isso e eu gosto do Conte que ele consegue fazer todas essas coisas que eu disse até agora. Bem legal, Bruno. Agora falar sobre outra preferência sua, que é o José Mourinho. Né? Acredito que toda pessoa que estuda análise gosta do português. Que bons questionamentos sobre ele. O primeiro que você espera sobre ele na Roma. O segundo é se o Mourinho ficou preso ao tempo ou se seus rivais evoluíram ao ponto de saberem jogar contra ele. E por último, no Tottenham diziam que o Mourinho priorizava bastante a parte defensiva. Não treinava o lado ofensivo. Não estou aqui para fazer juízo de valor, porque isso foi uma informação da imprensa da Inglaterra. Mas parece, no mínimo, algo bem louco, né? Principalmente vindo de um treinador que é referência para as pessoas, hoje será por muitos anos. Eu espero de Mourinho na Roma, cara. Eu acho que nesse momento da carreira dele, ele precisa da Roma e a Roma precisa dele. Eu acho que é um casamento bem perfeito, porque a Roma é uma equipe que sempre é aquela conhecida para, né, bate na trave, passa ali perto das coisas, e tem que ter e Mourinho, mentalidade vencedora, você pode discordar ou concordar dele, mas a mentalidade vencedora, né? E ele precisa da Roma porque ele, para mostrar que, porque muitas vezes falam, olha o time que ele tem, como é que joga. Então, se ele fazer a Roma jogar, ninguém talvez vá discordar ou vá fazer tanta pressão igual aos outros clubes, e que é normal, é o que eu falo, cara, os grandes, isso aí é porque o Mourinho é quem é, sabe? Os grandes sofrem tipo de pressão mesmo, é normal. A questão de ultrapassar ele, marcar, eu acho que ele ainda é preso a algumas coisas, sabe? Mas que ele também evoluiu.
e que tem fase também, assim como jogadores, assim como times, tem fase, sabe? O auge dele, aí tem o elo ali entre o auge dele e o início do Guardiola, por exemplo, que ficou muito tempo no auge, depois veio o Guardiola, né? Então, assim, essa questão de ficar preso, tem algumas críticas, sim, atuais a ele, essa questão de até de times que ele já fez, sabe? Sentir falta de algumas características. Mas assim, ainda o treinador, eu já botei até esses dias, alguém colocou, Mourinho era. Eu falei, não, ele é. A gente tem também a questão de que, não é porque o cara não é top do que ele era antes que ele não é, porque o nível que ele chegou, para ele manter, é absurdamente difícil. Né? A gente vê aí que são poucos treinadores, então por isso que o parâmetro é muito complicado. Mas não é que ele é ruim, não, ele continua sendo um grande treinador. Né? Em relação à referência para essa questão de defesa, eu vou ligar com a referência que ele é para a gente. Eu acho difícil treinar sua defesa, porque exatamente o Mourinho é importante, pelo menos para mim, porque dessa questão de treinamento. E nessa questão de treinamento, ele mostra que tudo tem que se trabalhar de forma sistêmica. Defesa e ataque não se desligam. Então, se ao mesmo tempo que você está trabalhando na defesa, você tem uma defesa maior na defesa, obviamente. Né, você vai criar situações que vai aparecer mais situações de defesa, para resolver problemas de defesa, mas vai ter o ataque, né? E futebol é sistêmico, né? Se interliga. Então, eu não consigo imaginar o Mourinho treinando só defesa, entendeu? Porque os jogos dele, mesmo priorizando só defesa, entre aspas, tem a priorização que ele faz essa semana, organização defensiva. Ok, mas em algum momento vai ter de ataque também. Então, assim, impossível um treinador como o Mourinho, que trabalha o jogo de forma sistêmica, treinamentos dele, tanto que eu falo que ele é referência por conta disso, porque é um cara que conseguiu vir da teoria para a prática, né? Conseguiu sair do livro para ir ao campo e colocou em prática e conseguiu mostrar que o jogo é pensado, que dá para fazer uma priorização, uma forma de treinamento que os jogadores gostam porque fica com a bola e que o jogador consiga botar seu modelo de jogo, a parte física, técnica, psicológica, né? Então, acho difícil essa afirmação ter veracidade, né? Mas entendo algumas críticas, outras eu acho meio sem sentido, e que consiga ir bem na Roma. Eu vou até coloquei lá que eu vou acompanhar a Roma a partir de agora. Você falou em off que gosta bastante da periodização tática. O que mais você absorve desse conteúdo e como repassar a sua equipe, que é jovem e sem queimar etapas. Afinal, é complicado até mesmo para quem está lendo entender o mundo da periodização tática, porque é muita coisa, é muito amplo. Então, cara, assim, eu até botei off para você, né? Que a priorização tática eu ainda estou aprendendo, porque é algo tão complexo, é algo tão profundo, que não tem como. Até quem acha que a melhor aplica ainda aprende com isso, entendeu? A gente tem referências aí da Tom Benz e o Pivete, é um, que tá o Rony Tabata com ele lá, que são pessoas que aplicam isso, e que, com sucesso, pode ver como é que a Tom Benz estava bem no Campeonato Mineiro. E assim, cara, a periodização tática, falando de uma forma mais popular, entre aspas, né? É basicamente você trabalhar de forma sistêmica, colocar a questão tática, técnica, psicológica, física, tudo englobado no treinamento só, não fazer de forma separada. Pode ter um complementozinho, mas não fazer de forma separada. A maior parte do treino é feita a partir disso, certo? Eu quero que, até porque se eu quero que o meu jogador tenha boa condição física no modelo de jogo, eu quero que ele esteja adaptado a correr, a gente chama de correr certo, eu quero que ele tome decisões corretas. E a partir disso eu consigo trabalhar em cima de jogos, em cima de princípios que eu quero, e o jogador vai ter a questão física, ele vai correr o necessário para resolver o problema, certo? Por isso que às vezes eu bato tanto na tecla jogador sem intensidade, jogador sem velocidade, que a torcida fala sem raça, isso é muito relativo, o jogador correr errado. Então a periodização tática, né, ela, ela coloca todos os princípios na sessão de treinamento, certo? De uma forma sistêmica, e que o jogador consiga trabalhar isso, eu consigo trabalhar os princípios táticos que eu quero, junto com a parte física, a parte psicológica. Então, basicamente, de forma geral, é isso. Assim, eu falo de forma geral, cara, porque é muito profundo. Se eu começar a falar aqui, eu vou ter que linkar com outra coisa, ter que linkar com outra coisa. Vai lá e... Nossa, eu até falo que às vezes, quando eu pego o livro de priorização tática, eu leio uma página e fico 10 minutos sem ler outra,
porque para absorver aquilo ali, porque é muito complexo mesmo. E a questão de colocar na base, sim, é bem complexo mesmo, porque não posso imitar o profissional, porque a base não é imitação profissional, não podemos pensar assim, né? Mas eu consigo trabalhar, criar ambientes para os meninos que englobem essas questões táticas, técnicas, físicas e psicológicas, certo? E que isso seja a maior parte do treinamento deles, entendeu? Pode ter a partir do sub-15, né? Deixando bem claro isso. Pode ter complemento da parte física, ok. Mas, sim, uma parte analítica, mas botar a porcentagem de treinamento, isso aí ficaria 10% de treino, entendeu? O restante seria tudo jogo mesmo, jogo. E a eu gosto de apresentação tática porque disso também. Essa questão de o jogador está sempre em contato com a bola, né? E está trabalhando tudo isso em contato com a bola. Eu acho que é mais prazeroso, né? Para o atleta. E a gente gosta de jogar com a bola. Por mais que as coisas sejam importantes, a gente gosta de jogar com a bola. É inevitável isso. Bruno, última pergunta aqui sobre futebol europeu. Fala sobre os treinadores alemães. A gente tem o Klopp, a gente tem o Tuchel no Chelsea, que você gosta de acompanhar. A gente vai ter agora o Julian, que é um treinador que eu vi que está no seu top 5 dos treinadores. E tem o Flick também, que é também só do Bayern, entre outros. A próxima tendência do futebol europeu será os treinadores alemães? Então, aparentemente sim, né? Outro desses sucessos que a gente está vendo aí, principalmente acompanhando de perto o Tuchel e a forma como coloca de forma rápida suas ideias. E eu acho que acaba tendo esse ciclo mesmo, acaba falando do Mourinho, questão de auge, sabe? Questão de mudança, é algo natural, tá? Então, eu acho que esses treinadores alemães, né, tem uma característica muito marcante de todos esses que você falou, são agressivos e o futebol hoje é trabalhado muito nas transições, né? Por mais que tenha uma momento de organização ofensiva, defensiva, muita transição, é o próprio Klopp lá, acho que resume bem isso, que é o estilo meio rock and roll mesmo, pegada, por mais que o modelo de jogo seja diferente de ambos, desses quatro, né? Não só do Klopp do Tuchel, mas desses quatro, eu acho que tem uma característica que é a velocidade do jogo, e a velocidade não é uma questão do correr de qualquer jeito, de qualquer maneira, e a intensidade não de correr de qualquer jeito, de qualquer maneira. É resolver o problema do jogo mesmo e o jogo ser dinâmico. Eu acho que a característica dele, o jogo atual pede isso, e os treinadores alemães conseguem colocar dentro do modelo de jogo isso, sabe? E sem que seja uma velocidade descabida, sem que seja uma questão de intensidade descabida, de correr por correr, não, sabendo do que fazem, né? Então, eu acho que a partir disso, você consegue aproveitar o que melhor tem no momento atual do futebol e encaixa no modelo deles. Então, assim, eu acho que é uma tendência, sim, pelo menos para esses próximos 2, 3 anos, né? Tanto que o Klopp conseguiu esse agora o Tuchel está vindo aí também, tem o Nagelsmann aí, que eu coloquei no top 5 porque o RB tem seus defeitos lá, mas a agressividade deles me impressiona bastante nos jogos que eu vejo, né? Então, acho que é uma tendência, sim, esses treinadores que conseguem ser bastante agressivos no futebol hoje. Agora falar um pouco do futebol brasileiro, e obviamente Vasco da Gama. O que você vem achando do trabalho do Marcelo Cabo e o que espera dele na Série B? E o que é preciso ajustar a lei, obviamente, da bola parada? E, em cima disso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho na análise Vasco. Aqui, uma opinião de alguém que segue vocês, eu acho um grande trabalho. Então, iniciando, né, o Marcelo Cabo, quando ele foi anunciado, quando a gente acerta, a gente fala, quando a gente erra, a gente também fala. Eu fiquei meio pé atrás, né? Porque a gente via um pouco o Atlético, né? Mas assim, eu tinha minhas dúvidas em relação, não que ele fosse mal técnico, mas o Vasco hoje em dia é muito mais que campo, entende? Então a gente fica preocupado, porque esse treinador consegue segurar a onda, né? Mas assim, os primeiros meses de Marcelo Cabo, assim, para mim, já estou com ele agora, já estou com ele fechado, porque demonstra ter uma sensibilidade para questões
até da base mesmo, que parece ser um treinador bem sensível, entendendo as questões dos garotos, de rodagem, tem um planejamento, né? Porque aparentemente tem um suporte da diretoria, então tem um planejamento que, independente dos resultados, ele segue esse planejamento. É algo que me agrada bastante isso, porque perder e ganhar faz parte do jogo. Tem que ter um planejamento para que a gente tenha mais chance de ganhar do que de perder. Né? Mas o jogo é aleatório e pode acontecer de resultado não ser satisfatório, mesmo você fazendo tudo certo. Né? É o que eu digo, né? As pessoas falam, pô, o time que tá na zona, o técnico é ruim, ok, o rendimento da equipe, sim, pode ser. Mas ele tem 20 clubes e 4 vão cair. Se 20 treinadores fizerem 20 de bons trabalhos, ainda assim, 4 irão cair. Entendeu? Então, assim, então eu gosto de ver o planejamento e a forma que está sendo feito, além dos resultados. Né? Por isso que às vezes eu comento sobre o caos, pô, mas normalizando derrota. Não normalizar a derrota, é questão de ver o processo, acima do resultado. E se eu ficar vendo só o resultado, eu vou pegar, vai ter vitórias que eu vou achar que o time está bem e não está, vai ter derrotas que eu vou achar que o time está mal e não está. Né? Então, voltando aí à questão do cabo, gosto bastante, tem uma forma de jogar, consegue passar para os jogadores, que é mais importante ter uma forma de jogar, ele consegue passar para os jogadores conseguem, você percebe que o time sabe o que fazer quando perde a bola, quando ganha, né? Quando entra uma reação ofensiva, uma reação defensiva, né? E para o estágio atual de trabalho, eu acho que a equipe está no ponto certo, nem mais nem menos, sabe? E eu acho importante para chegar para a Série B preparado. E eu acho, né, como eu falo que o estágio atual está no ponto certo, isso desenvolvimento, se o trabalho continuar se desenvolvendo dessa forma, o Vasco vai estar maduro na Série B e eu, ser sincero, também estava muito sem esperança em relação, estava com medo de ficar na Série B novamente, e isso já mudou. Hoje seria para mim uma surpresa o Vasco não subir, por exemplo, entendeu? O Vasco não subir hoje seria uma surpresa para mim, porque a avaliação do trabalho do Cabo, e ele está usando o estadual muito bem para fazer a rodagem do elenco e saber as peças que ele pode contar, porque o momento de testar é agora, né? A Série B não dá para testar ninguém. Né? E a questão da bola parada, o time também tem uma forma de defender de bola parada, só que a execução não está sendo boa, né? E tem que ser melhor trabalhado, né? Eu até coloquei lá que o Vasco faz uma marcação zonal com bloqueios na frente. Certo? E às vezes os torcedores colocam culpas individuais que são coisas coletivas, mais que individuais. Porque, por exemplo, se o jogador vem de frente e o bloqueio não bloqueia ele vai chegar para pular mais alto que o cara que está na zona. Isso aí é inevitável. Né? Mas, ao mesmo tempo, o espaço zonal entre um e outro jogador na linha de defesa, né? Eu vou fazer aqui com o dedo aqui, que é algo bem simples de entender. O espaço não pode ser, a zona da área um cobre o outro, né? Então o espaço não pode ser esse aqui também, tem que ser espaço curto. E se a zona está aqui, a bola veio primeiro pau, se esse cara andou, esse aqui tem que vir junto, né? É um movimento que acompanha o outro. Então assim, é um erro coletivo, né, de quem está no bloqueio, por exemplo, de quem está na zona também, por deixar um espaço muito grande e não andar junto. Se a zonal referencia a bola, não é o jogador, né? É jogador individual. Se a referência é a bola, se a bola vai no primeiro pau, alguém vai lá, obviamente, quem está mais próximo vai, e quem está ao redor tem que fazer cobertura. Assim. E isso está faltando ali, tanto para o bloqueio, para não chegar, para pular mais alto que na zona, e tanto a zona também deixar um espaço que é muito fácil de ser atacado. Tá? E em relação à análise, né, a gente está lá, eu e mais quatro, não chegou mais gente, né? E eu e mais, acho que é mais 6, se eu não me engano. Eu e mais 6, a gente faz um trabalho bem legal, sim, bem para tentar informar mesmo, para tentar, é um trabalho até que talvez se fosse algo mais, como é que pode dizer, se a gente fosse mais, fizesse um trabalho para ganhar like, a gente teria até mais seguidores, sabe? Mas a gente não quer isso, a gente quer qualidade, independente se as pessoas podem gostar ou não, podem ter críticas, não é dando da razão, mas que é um trabalho de qualidade que faz o torcedor pensar, sabe? Porque a gente tem uma função, essa função é importante, pelo menos eu vejo assim, sabe? Quem conhece o jogo e também não é sobre estar certo ou errado, mas sabe interpretar, sabe de outras variáveis, acho que tem esse papel de levar o torcedor que ele faça pensar, sabe? No Twitter até, às vezes, as pessoas, sei lá,
para mim, eu só não suporto xingamento. Se você me xingar, eu vou dar bloco mesmo. Mas tirando disso aí, pode discordar, pode fazer o que for, porque por mais que eu tenha licenciatura, formação em educação física, vejo futebol, estude, trabalho com isso, não posso dizer que você está errado, porque são olhares diferentes, né? Eu posso dizer que tem mais base para conhecimento X ou Y, né? Mais informações de leitura, de chegar ao jogo. Então, lá na análise, a gente tenta passar essas informações para que os torcedores vejam além do óbvio, né? É o que eu falo também. A gente não pode exigir do torcedor que trabalha, às vezes, de 8 às 5 da tarde, 8 da manhã às 5 da tarde, que quer ver o jogo só como lazer, cobrar que o torcedor veja como a gente também, sabe? Isso é meio injusto, o cara só quer abrir lá a cerveja dele, refrigerante, né? E ver o jogo mesmo, ver por ver e ver o time dele vencer. Eu não julgo essa forma de ver, porque futebol também é lazer. Eu estou aqui hoje porque também fazia isso. E então, assim, a gente tenta só agregar para dar um trabalho, entre aspas, mais pronto para que o torcedor consiga ver outras coisas, e a partir disso a pressão sobre o treinador diminua, sabe? Consiga ver que existe vida além do perder e ganhar. De cima disso, né? Você trabalha com jovens e eu gostaria que você explicasse um pouco o crescimento de alguns jogadores do Vasco, como o Peck, o Bruno Gomes, que melhoraram bastante da temporada anterior para cá. Enquanto, por outro lado, a gente teve uma queda muito grande do Thales e a gente tem uma queda, às vezes, crescimento do André. Né? No caso, no momento da gravação, ele está bem. Além do fator da idade e da pressão, o que mais justifica essa queda e crescimento, assim, quase que sei lá, de 2 em 2 meses, por dizer assim. Então, o jovem em si, a gente, como eu levo até para as pessoas, que a gente pensa que o jogador, o atleta, é diferente da gente na relação de comportamento, né? A gente tem muito disso que o atleta tem que ser focado, o atleta tem que ser aquilo, mas a gente também tem, a gente já foi adolescente, a gente já foi jovem, a gente sabe que a gente toma decisões erradas, sabe que às vezes age por impulso, sabe que às vezes acha que acontece alguma coisa, acha que o mundo acabou, acontece outra coisa que a gente melhorou, a gente acha que tá por cima, tá top lá e nada vai acontecer que vai derrubar. Então, assim, tem essa questão do lado humano, que a gente tem que reconhecer que eles são jovens ainda, e que assim como eu, como você, a gente erra e acerta, né? E nessa idade a gente está muito propenso a errar, porque a gente está ainda jovem, a gente não conhece a vida de uma forma ampla, né? E a partir disso, essa variação de rendimento é super normal. Eu até falo agora na questão do Galarza, Galarza isso, Galarza isso, Galarza isso. É muito legal você falar Galarza, mas na primeira queda do Galarza você vai falar, pô, o Vasco vai comprar mesmo Galarza? Entende? Então, assim, é bem complicado. A gente vê o Thales que foi aplaudido e hoje está aí, entende? Ah, você está passando mão para os Thales. Não, uma coisa, errou, está errando, e isso tem que ser falado. Até porque se educa falando as coisas. Mas falar diferente de lixamento, é isso que eu falo. Você criticar diferente de você fazer um lixamento do jogador. Você falar que o jogador não presta com 19 anos, 18 anos, isso é um crime, entende? Isso é um crime porque não tem como você saber o futuro. A gente vê jogadores, né? Vou falar até do rival aí. O Bruno Henrique, por exemplo, um jogador que saiu da base. Então, como é que você fala que o jogador acabou? Só porque. Nem que o jogador de base pode falar isso, entende? O jogador acabou. Imagina um jogador que está saindo de uma base, que passou por seleção de base, que passou por um processo de formação. Você falar que de 9 anos ele não presta mais esse prognóstico, né? E uma fase que queda de rendimento e uma ascensão de rendimento também é muito rápido, né? A gente vê, eu acabei de falar claramente do Galazzi, que, tipo, em um mês foi de desconhecido, entre aspas, porque teve a Copa do Brasil, todo mundo viu, né? Mas, sim, jogou profissional e voou. Teve aquele nível de performance que ainda falta coisa, né? Mas, como eu disse, o torcedor não é obrigado a saber para além disso, então ver no momento da emoção mesmo, o cara ali, pô, o jovem chegou, tá jogando bem e tal. Tanto que eu coloquei que meu time ideal do Vasco, a dupla de volante seria Bruno Gomes e Andrei. O pessoal lá gostou muito. Mas é por entender porque é isso, porque tem processo. E Bruno Gomes hoje, até para apanhar, entre aspas, ele está mais preparado, tá? Porque já passou uma temporada, e eu acho que essa euforia pelo Galazzi na frente pode atrapalhar. É a expectativa. É a mesma coisa do Thales, sabe? Mas ele surgiu bem, não tem não tem como não ter expectativa, né? Mas, assim, eu saberia que uma hora ou outra isso poderia acontecer, né?
e ter paciência, eles e a comissão, e que para que a gente consiga recuperar esse futebol. E que para os jovens tem suporte. A transição do Vasco é muito turbulenta, não por conta da trabalho de base, sabe? Eu vejo muitas pessoas, tem que ter psicólogo na base, tem que ter X na base. Não, não é trabalho de base. É a transição que vamos ver agora com a atual direção, né? Não tem como a gente falar que é um início de trabalho, vai ser boa ou ruim. Sim, o estadual demonstra que está sendo boa essa primeira parte de pressão de transição, de usar o estadual para rodar os meninos, independente do resultado, não queimar, repetir a escalação, dar confiança, é importante. A transição do Vasco é mal feita, né? Porque imagina uma equipe que vem de 4 rebaixamentos nos últimos 12 anos, o jovem tem que subir essa responsabilidade, é uma coisa assim, muito absurdo você com 18 anos, como fosse a gente, vamos dar o emprego da gente, a gente chegasse com 18 anos, acabei de formar, cheguei na empresa grande e sou responsável por, se eu fizer algo errado, a empresa vai falir, por exemplo. Tipo, é uma coisa que é absurda, entende? E as pessoas não se colocam no lugar. Então, a partir do momento que o Vasco colocar o jogador de base como uma peça que venha ajudar e não que resolva o problema da equipe, eu acho que essa pressão vai diminuir, vai formar mais atletas, porque a formação do Vasco é excelente. Isso aí eu falo porque eu conheço como é que é feita a metodologia. Sim, eu conheço como que é feito o processo, que eu já tive acesso a isso. Então, assim, é muito boa a formação do Vasco. É a transição que tem que melhorar. Então, a equipe tendo mais tranquilidade, né? Vivendo tempos melhores e o jovem subir sem precisar resolver o problema, eu acho que vai melhorar bastante. E a questão de variar rendimento é normal, sabe? É muito normal. Para mim, que trabalho com jogadores de base, sim, é muito normal ter essa questão de rendimento. E, obviamente, que nos clubes maiores isso aí vai ser super cobrado, porque, como eu disse, né, o torcedor quer ver o jogo, quer ver o time ganhar. Afinal, eu posso tentar fazer ele olhar além, mas também não posso condenar esse tipo de coisa. Condenar que eu falo não existe de querer ganhar, né? De linchamento eu condeno sim, porque Não, claro. eu acho que não tem por que você ficar xingando, ficar falando certas coisas dos jogadores que, querendo ou não, ataca o psicológico dele, tem família, tem, sabe? Então, assim, jogador, a gente tem correlação de quem ganha muito, né? A gente pode fazer tudo, o cara ganha um salário astronômico, ele vai ser feliz a todo instante, não é assim, as coisas não funcionam assim. Bem legal. Chegando aqui para finalizar, eu sempre gosto de perguntar uma. Você gosta que a pessoa escolha entre um jogador ou outro, né? Você falou que entre os jogadores da base, você prefere o Bruno Gomes e o Andrei no momento ao Galarça. Eu vou fazer uma pergunta entre atacantes, que às vezes nesse debate no Twitter eu acho bem legal, quando as pessoas conseguem botar os dados especificamente e a preferência. Se você pudesse escolher hoje, no seu time, você gostaria de ter o German Cano da atualidade ou o Leandro Amaral na jogo do Vasco? É com a razão ou com a emoção? Não tô brincando. Assim, cara, essa é difícil, hein? Essa é difícil porque são dois jogadores que, no momento que eles estão o Léo Amaral estava no Vasco e o Cano tá agora, são meio que referências, né? Sim. Mas eu acho que ainda assim eu escolheria o Cano. Até por estar mais próximo agora, o Leandro Amaral, eu já vi o Vasco, né? Desde 4 anos, né? 3, 4 anos é a mãe que diz, não sei. Mas desde 3, 4 anos vendo o Vasco, mas assim, Leandro Amaral, por ser na adolescência, adolescência não sei, não, eu tinha 11, 12 anos ainda. Então, assim, eu vi o jogo, né, de outra forma, então, até por isso, ele fica ali em desvantagem, por isso eu prefiro o Cano, porque hoje eu consigo ver as ações para além de fazer o gol, e é um jogador que é muito completo dentro da área ali, e para ajudar o time também. Bruno, para finalizar, gostaria que você falasse onde as pessoas podem te encontrar, né? Gostaria de agradecer também a sua presença, e sempre no final de cada entrevista eu gosto que as pessoas sugiram um livro relacionado a futebol, indicação. Pode me encontrar no Twitter, né, que é
É o Bourguignon08, tem que soletrar. Não, mas é só você na análise Vasco que você vai achar algum tweet meu lá. E no Instagram é Bruno Bourguignon, né? E livro, indicação, né? Tem o do meu amigo Rodrigo Almeida, você até falou comigo em off Sim, ontem, tá? Tá lá no meu Twitter. Quem quiser, é só entrar em contato comigo. Tem o do Rui Tobata nesse período da Sintástico, do Bruno Pivete, do Sintástico. E tem o do Mourinho também, que eu gosto bastante. Não é o Mourinho Rockstar, não. É o tantas Descoberta Guiada. vitórias. Descoberta Guiada. E Por que Ah, Tantas sim, Histórias também. Não, Por que Tantas Histórias também. É outro. Descoberta Guiada também é bem interessante. Então, assim, recomendaria esses livros que fazem abrir a mente sobre o futebol, né? Em relação, eu gostaria de agradecer também o seu convite, tá? Sempre que quiser falar sobre futebol, só chamar que é um assunto que a gente gosta bastante. tranquilo. Valeu, Bruno. Valeu?